convidar o profeta e quero que você receba, como eu ensino essa casa, receba o profeta em honra, para que os céus estejam abertos e Deus se manifeste e Deus fale e a glória de Deus desça através da vida do profeta. Amém? E nós vamos receber em honra. Temos estreitado os nossos laços nesses dias, desde o café de pastores do Comemp, que foi ali, eu convidei. Hoje já tivemos um tempinho, conheci um pouco mais do pastor William, ele conheceu um pouco mais de mim, da nossa igreja, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida, através desse profeta, através desse sacerdote, e eu quero que você receba como você tem aprendido a receber um profeta em honra, e ele vai se manifestar para você, em nome de Jesus. Pastor William Santos, receba do Ministério Encontro de Vidas, MEV. Vem cá, pastor, fique à vontade, é a sua casa. Legal, gente. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Uma alegria estar com vocês. Privilégio. Joga com gás ou sem, ó. É uma alegria estarmos juntos. É uma alegria poder conhecê-los nessa noite. Eu quero publicar a minha gratidão a Deus em primeiro lugar. Estou acompanhado da minha esposa, cadê a Cíntia? Junto com a galera lá do Ministério Encontro de Vida. Pessoal, mais uma vez aí, ó, obrigado por vocês terem vindo. Eu dei uma missão para alguns que são alunos do nosso curso de teologia. Falei para eles, a aula amanhã é lá na igreja do Bispo Átila. Vamos todo mundo para lá. Quero aqui agradecer ao carinho do bispo, da bispa, pelo acolhimento, pelo carinho com que nos recebeu. Nós estamos estreitando os nossos laços, como ele disse. Eu sou novo na cidade de Petrópolis, 3 anos que está fazendo, não é isso? Sou carioca da gema, banguense, do calor de 50 graus. Estamos sentindo frio aqui, mas temos gostado muito da cidade. Não quero nem voltar mais para o Rio. E nós estamos servindo a Deus no Ministério Encontro de Vida, onde durante alguns anos fui mentoreado, ensinado, ajudado e acolhido pelo pastor Vitor e sua família, que foi o meu mentor, meu conselheiro, meu amigo, meu professor. E nós estamos ali pastoreando, servindo a Deus, junto com a pastora Lu e toda a liderança do Ministério Encontro de Vida. E trago um abraço da igreja para todos vocês. Que Deus abençoe este lugar, que Deus alargue essas tendas, que vocês continuem prosperando e que venha um novo tempo, um novo ciclo de coisas grandes que Deus não vai fazer, mas que Deus já fez. Eu costumo dizer que o nosso nome já está escrito em lugares que nós ainda não sabemos, mas nós vamos chegar lá. Amém? Bem, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração e eu tenho certeza, uma vez que a palavra de Deus por si só é poderosa e ela faz o trabalho que lhe apraz fazer, e nós somos apenas instrumentos de Deus para trazer a mensagem que Deus tem colocado ao nosso coração nesse tempo, para este momento. E penso que esse tempo tem sido muito assertivo para as palavras que estão sendo ministradas aqui ou em qualquer outro lugar. E eu quero então pensar com vocês um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 19. Obrigado, querido. Deus abençoe. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo de número 19. Perdão, 17. Vamos ler
o 17, 18 e o 19. Eu vou ler aqui na minha versão, está na versão NVI. Você pode acompanhar o texto, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos nessa noite. E pedimos que a tua palavra venha como flecha, que o nosso coração seja um solo fértil para receber a tua palavra nessa noite, e que ela fale conosco como sempre tem falado, porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas em pessoas melhores. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pregar então a palavra que tem o tema A Esperança no Deus que é. Quando eu olho para esse texto, o livro do profeta Abacuque, Abacuque, considerado um profeta menor, não porque o seu ministério, o seu ofício profético tenha sido insignificante, mas ele é menor pelo livro que escreveu. E segundo a maioria dos estudiosos, Abacuque é o autor. E você vai encontrar o nome de Abacuque no primeiro capítulo e no capítulo 3. Pouco se sabe ou nada se sabe a respeito do profeta Abacuque. Mas uma coisa é fato: o povo de Judá está vivendo um declínio espiritual, moral, social, político e econômico. E sempre na história, de tempo em tempo, Deus sempre levantou pessoas, e no Antigo Testamento levantava-se os profetas, homens chamados por Deus com ofício profético, para falar à nação, e na sua maioria, trazer a nação de volta para Deus, uma vez que a nação, impregnada por costumes que eram de fora, se desviavam dos caminhos do Senhor e traziam para dentro do arraial cultos que não eram ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso trazia uma tristeza ao coração de Deus. Deus então levantava profetas. E Abacuque, que foi contemporâneo de Ezequiel, Sofonias, Obadias, viveu num tempo em que o povo logo seria levado cativo pelos caldeus ou os babilônicos. E havia uma palavra dada por Deus de que ele levantaria um povo e levaria o seu povo cativo por um tempo determinado, porque todas as vezes que o povo desobedeceu a Deus, isso trouxe consequências, isso trouxe castigo, isso trouxe juízo. Já fica claro para nós, quando olhamos a palavra de Deus, que obediência traz recompensa e que desobediência traz juízo. E isso aconteceu exatamente neste cenário em que 3 capítulos do livro de Abacuque, nós vamos ver um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque fazendo perguntas para Deus e Deus dando respostas a Abacuque. Abacuque falando com Deus por que o povo teria que ser levado cativo para um lugar em que aquela nação, aquele império que eram os babilônicos, era um povo cruel, que se garantiam nas suas próprias forças, e de tanto se garantir nas suas próprias forças, as suas forças eram como um Deus cultuado naquele lugar. Deus então fala com Abacuque, Abacuque vai ter um discurso com Deus, e quando lemos o capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver
que o livro começa com Abacuque se queixando com Deus, por que Deus estava trazendo juízo para o seu povo. O livro não começa com Abacuque dando a Deus a honra, a glória, o louvor, exaltando a Deus. Não, diante do cenário que Abacuque está vivendo com o povo de Judá, ele começa o livro questionando a Deus, perguntando a Deus, se queixando com Deus. E quando lemos o capítulo 1, o capítulo 2, parece que o Abacuque do capítulo 3 é um Abacuque diferente dos capítulos anteriores. Parece que não é a mesma pessoa. Porque nos capítulos 1 e 2, a relação de Abacuque com Deus é diferente da relação de Abacuque com Deus a partir do capítulo 3. No capítulo 3, ele muda o cenário para falar com Deus. No capítulo 1 e 2, ele fala com Deus como se ele fosse o detentor da verdade e ele é quem soubesse o que seria melhor para o povo ou não. E eu quero então, usando os versículos 17, 18 e 19, e todo o capítulo 1 e 2 do livro do profeta Abacuque, pensar com você, ou extrair deste capítulo algumas lições que nós, se aplicarmos na nossa vida, com certeza iremos desfrutar o que Deus tem na sua palavra para nós. E eu quero então pensar com você no primeiro ponto que eu coloquei o seguinte: nossas queixas não podem roubar a nossa fé. Quando olhamos o capítulo 1 de Abacuque, ele começa dizendo: até quando, Senhor? Até quando gritarei? Por que permite que isso esteja acontecendo? A destruição, a violência. Ele chega a dizer que a justiça não prevalece. Ele diz mais: os ímpios prevalecem, nos prejudicam, e parece que as coisas estão invertidas. Abacuque começa o capítulo se queixando com Deus diante das adversidades que ele está vivendo, que o seu povo está vivendo, e ele olha para esse cenário, olha para essa situação, e ele então começa a se queixar. E quando eu olho para esse contexto, eu penso: preciso tomar cuidado para que as minhas queixas não roubem a minha fé. Tem gente que se queixa demais da vida e agradece pouco. Tem gente que fala demais e ora pouco. Abacuque vai começar se queixando, como se Deus estivesse sentado no trono e Abacuque ensinando a Deus o que Deus deveria fazer. Como se Abacuque tivesse o controle da situação e não Deus. Como se Abacuque soubesse do amanhã e não Deus. Como se Abacuque tivesse uma bola de cristal e soubesse exatamente o que iria acontecer no futuro. Parece que vejo Deus sentado e falando com Abacuque: tu não sabe de nada, cara. Tu pensa que é quem? Às vezes a nossa relação com Deus é uma relação onde nós fazemos das nossas queixas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas adversidades, das tempestades que estamos enfrentando, e levamos isso para Deus, como se Deus fosse culpado por aquilo que estamos vivendo, e esquecemos de entender que as crises, que as tempestades precisam ser pedagógicas. E precisamos extrair ensinamentos das dificuldades que enfrentamos. E qual é o perigo que nós corremos quando só nos queixamos? É que isso vai prevalecer diante da nossa fé e nós pautamos a nossa fé naquilo que Deus faz e não naquilo que Deus é. E o nosso grande problema é se relacionar com Deus por aquilo que Deus faz, não por aquilo que Deus é. Abacuque está me ensinando que as minhas queixas não podem roubar a minha fé. E às vezes nós permitimos ser roubados de nós mesmos diante das situações que nós estamos vivendo. E ao invés de pararmos e olharmos para o céu e entendermos que Deus não perde o controle de nada, porque Ele é o próprio controle, e Ele está
no controle de todas as coisas que estão acontecendo, ainda que para nós algumas coisas sejam inadministráveis, para Deus não. Ele continua no controle de todas as coisas. Nada foge do redil de Deus, da mão de Deus. Porque é Jó quem vai falar que a alma de todo ser vivente cabe na palma da mão de Deus. E às vezes nós permitimos que as lutas, que as dificuldades se tornem maior do que nós. E nós então passamos a focar naquilo que nos destrói e esquecemos de focar naquilo que nos constrói. Deus está te chamando hoje para focar no que te constrói, não naquilo que te destrói. Porque quando você foca no que te destrói, você já está perdido e não sabe. Mas quando você foca no que te constrói, ainda que esteja doendo, uma hora Deus se levantará, a bênção virá e o nome dele será glorificado na sua vida. Não permita que as suas queixas roubem quem você é em Deus. O nosso grande problema é olhar para o gigante e enxergar um gigante. Na minha concepção, já falei isso na igreja, a vitória de Davi não foi quando ele lançou a pedra da funda e cortou a cabeça do gigante. Para mim não foi. Para mim a vitória de Davi foi quando ele disse: quem é este incircunciso que afronta o exército de Deus? Ele não viu o gigante, ele viu o incircunciso. A maneira como você enxerga as adversidades faz toda a diferença. Você pode enxergar um gigante, você pode enxergar alguém que não tem aliança com Deus. Quem não tem aliança com Deus não pode te vencer. Quem tem aliança com Deus já é vencedor. A maneira como nós enxergamos as coisas. Mas quando eu enxergo o gigante, só reclamo. Quando eu enxergo o gigante e me coloco numa posição em que eu não vou conseguir ultrapassar as dificuldades que estão diante de mim. Quando eu enxergo as ondas e tenho medo das ondas que vêm contra mim, eu estou dizendo para Deus, em outras palavras, que eu estou perdendo a fé diante das adversidades que estão contra mim. Mas quando, diante de tudo que está acontecendo, eu tiro os meus olhos das adversidades e faço como o salmista no Salmo de número 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não olho o entorno, eu olho para o céu. Eu não olho o que está à volta, eu olho para quem está sentado num alto e sublime trono, vestido de glória, de majestade, de honra, poder, domínio e autoridade, e é nele que eu ponho a minha fé. Se queixe menos e adore mais. Se queixe menos e glorifique mais. Se queixe menos e sirva mais. Quando Elias, o bispo falou aqui do profeta Elias, quando ele vai para Sarepta e tem um encontro com a viúva, depois o filho dessa viúva morre. Sabe o que ela faz? Ela se queixa. Ela traz a culpa para Elias. Não há na Bíblia Elias reclamando e se queixando do que aconteceu. Sabe por quê? Porque quem ora mais se defende menos. Elias simplesmente fica quieto e não permite que as queixas roubem a sua fé. Aquela mulher se queixou. Ele podia ser influenciado pelas queixas dela. Cuidado com quem se queixa do teu lado, porque pode te influenciar a se queixar também. Ah, cuidado, cuidado. Ó, não vai não. Ó, isso, fulano, aquela igreja, isso. Geralmente quem se queixa muito é quem produz pouco. Quem mais reclama é quem menos contribui. Quem mais fala de dízimo na igreja é quem não dá dízimo. Pode reparar. Quem muito reclama é quem menos faz. Porque quem faz está como Neemias. Estou envolvido numa grande obra e não posso descer do lugar onde estou. Porque quem está envolvido não está preocupado com o que está acontecendo. Não permite que as queixas roubem a sua fé. Porque sabe em quem crê e sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então aprendo com Abacuque
que as queixas não podem roubar a minha fé. Segundo ponto, quando olho o capítulo 1 e 2, eu vou ver Deus dando respostas a Abacuque. E eu aprendo que sempre há uma resposta de Deus em meio ao caos. Ah, mas Deus está em silêncio. Pode estar em silêncio para você, mas Ele sempre fala por sua palavra. Às vezes a resposta que Deus dá não é a resposta que nós queremos ouvir, é verdade. Porque Abacuque se queixa, Deus vem com a resposta a partir do versículo 6 do capítulo 1. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta que Abacuque não queria ouvir. Ele disse assim: eu vou e estou permitindo que os babilônicos venham. E é um povo cruel. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos. O seu exército é forte. Eles têm tanta força que se garantem nela e fazem dela o seu Deus. Aí Abacuque, mas como o Senhor vai permitir que isso aconteça? É como se Deus estivesse falando, você não perguntou? Estou respondendo. O nosso problema, às vezes, é querer respostas que massageiem o nosso ego. E não que façam a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Deus sempre tem resposta em meio ao caos. A questão é, que resposta você quer ouvir da parte de Deus? Aquela que você acha que é a certa? Ou aquela que Deus tem para a sua vida? Às vezes nós buscamos e buscamos e buscamos e fechamos os nossos ouvidos e Deus tem na sua palavra a resposta para todas as perguntas e as questões do homem, seja ela na área que for. Deus dá duas respostas a Abacuque. A primeira é a resposta que Abacuque não queria ouvir. E Abacuque de novo vai se queixar com Deus, porque parece que não ficou satisfeito com a resposta de Deus. Nós nos queixamos, nós perguntamos, Deus vem e responde. Aí a gente vai e volta a se queixar, como se não me agradei da tua resposta, como se essa resposta não é a resposta que eu quero ouvir. A resposta que eu quero ouvir é aquela que massageia e infla o meu ego, não a resposta que o Senhor está me dando. Aí Deus dá uma segunda resposta a Abacuque, dizendo, Abacuque, eu estou permitindo que o povo vá, eu estou permitindo que o exército venha contra o povo, eu estou permitindo que o povo sofra por um tempo, mas entenda uma coisa, Abacuque, todo sofrimento tem prazo de validade. Deus disse assim, eles vão sofrer por um tempo, mas chegará um tempo que o exército babilônico, que se acha os mais poderosos da terra, vão cair, vão sucumbir. Eles só se acham fortes, mas poderoso sou eu. Eles pensam que são, mas eu é que sou o Deus que sou. Ele está mostrando para Abacuque o momento do caos, o momento do sofrimento, o momento da tempestade tem prazo de validade. O deserto na tua vida não é para sempre, tem prazo de validade. O problema é que tem crente que gosta do deserto, né? Tem gente que faz boda de prata, de ouro, de diamante. Querido, deserto é passagem, não é moradia. Abraão não fixava a casa, ele armava tenda, porque no deserto também se adora, e tenda é lugar de adoração. Abraão armava tenda, adorava. Mas, depois desmontava a tenda e seguia caminho. Deserto é passagem. Sofrimento, nós passamos por ele, sim. Paulo vai dizer em Atos, capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo e exortando a alma dos discípulos. E ensinando que, apesar de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Jesus falou, no mundo tereis aflições. A vida dos apóstolos, no início do primeiro século, após a morte do último apóstolo, que foi João, foi uma vida regada de sofrimento, uma vida regada de tortura nas arenas de Roma. O Império Romano massacrando o povo. Sofrimento faz parte? Faz. Mas Deus também falou que tem uma vida abundante para nós.
que tem coisas boas para nós. Isaías diz que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, porque nós estamos aqui e somos filhos de Deus. O que falta às vezes? Assumir a posição de filho. Esquecemos que tem uma herança para nós. Então Deus sempre tem resposta em meio ao caos. Você pode estar vivendo as piores crises da sua vida. Deus tem uma resposta para você e Deus diz para você: há um prazo de validade no sofrimento, na luta, na dificuldade que você está vivendo. E isto não é para sempre, é para eu glorificar o meu nome na sua vida. E tem coisas que você ainda não recebeu, porque Deus está te preparando para te dar aquilo que Ele já projetou para você. Por que eu não recebo agora? Porque Ele está te treinando, está te forjando, está te amadurecendo, está te capacitando. Para quando chegar, você saberá administrar. Porque se chegar na sua mão antes do tempo, torna-se maldição e deixa de ser bênção. Então Deus tem resposta para a sua vida. Tem ou não tem? Terceiro ponto. Saindo do capítulo 1 e do capítulo 2, falei que parece que Abacuque não é a mesma pessoa. Porque os dois primeiros capítulos, queixa, perguntas, tantas outras coisas. Mas parece que no capítulo 3, quando se inicia, parece que Abacuque entrou em uma daquelas reuniões de oração, bispo, e recebeu azeite. Parece que veio uma irmã daquela de oração, botou a mão na cabeça dele, e quando ele levantou, ele já não levantou mais o mesmo. Aí ele já começa o capítulo 3 com uma postura diferente. Ele já fala: eu tremo diante dos atos do Senhor. Aí quando chega no verso 2, ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Ou seja, ele olha no retrovisor da história. Deus fez no passado. Ele conhecia a história do seu povo. Deus havia feito promessas a Abraão a partir do capítulo 12 de Gênesis. Deus fizera promessas a Jacó, a Isaac, as tribos. E as promessas de Deus foram acontecendo no decorrer da história. E Deus sempre cumpriu com as suas promessas. Abacuque conhecia o que era uma vida próspera. Sabia que aquela nação era a nação escolhida por Deus. Sabia que aquele povo era o povo de Deus. Mas ele vive um momento de caos, um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de angústia, um momento de sofrimento, um momento de perdas, em que uma nação poderosa está vindo saquear a nação que ele tanto amava, que era o próprio povo de Deus. Mas agora, começando o capítulo 3, ele sai das queixas, ele ouve Deus falar com ele, e quando Deus fala com ele, ele muda a sua postura, porque todas as vezes que Deus fala com a gente, nós precisamos mudar a nossa postura. Porque quem ouve a voz de Deus não pode continuar do mesmo jeito. Precisa levantar diferente. Porque não ouviu um político falar, não ouviu qualquer outra pessoa falar, ouviu o próprio Deus falando. E ele então diz: realiza de novo. Eu aprendo com Abacuque que o Deus que fez no passado é o mesmo que faz no tempo presente. O mesmo que fez ontem é o mesmo que faz hoje. O mesmo que realizou ontem é o mesmo que realiza hoje. Porque Deus abarca a eternidade. A eternidade só existe porque Deus é. Porque é o próprio Deus quem controla a eternidade. Não existiria eternidade se Deus não fosse Deus. Então o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro, porque para Deus não existe passado, presente, futuro. Deus é, e por Ele ser quem é, o que Ele fez ontem, Ele continua e pode fazer hoje na sua vida. Abacuque está dizendo: realiza de novo, Senhor,
Faz de novo, Senhor. Faze conhecida as tuas obras em nossa época. Senhor, a minha vida no passado era uma vida de oração, a minha vida no passado era uma vida de entrega, a minha vida no passado era uma vida de servir na casa de Deus com entusiasmo, com alegria, com amor. A minha vida no passado era uma vida de dedicação na leitura da tua palavra. A minha vida no passado era uma vida de entrar no meu quarto, fechar a minha porta, falar contigo em secreto, e o Senhor sempre me ouviu. A minha vida no passado era uma vida carregada de unção, e hoje eu perdi isso. Deus está dizendo: o que eu fiz lá, eu posso fazer aqui. O que aconteceu lá, hoje pode ser melhor, porque o vinho novo de Deus, o óleo novo de Deus, nos transforma em pessoas melhores. Então, o que Deus fez lá, Ele pode fazer aqui. O que Deus já fez na sua vida e você não vive mais, Deus pode voltar a fazer. Deus pode fazer de novo algo novo. Vou repetir, Deus pode fazer de novo algo novo. Porque às vezes nós somos saudosistas demais. Eu fazia, eu era, eu cantava, eu orava. Meu irmão, tem gente que está existindo no presente e vivendo no passado. Deus quer que você exista no passado e viva no presente. Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para onde? Crente anda para frente, não anda para trás. Para trás só para buscar experiência. Para trás, na memória. A gente precisa andar para frente, porque o que Deus tem para você acontece no caminho. As experiências vêm no caminho. As transformações acontecem no caminho. Deus falou para Abraão: sai da tua terra. Para onde eu vou? Não interessa. O GPS da tua vida sou eu. O Waze da tua vida sou eu. Vai. Abraão foi vivendo experiências com Deus. Quem fica parado perde as experiências. Quem vai na fé tem experiências. Deus está dizendo: eu posso fazer de novo. Eu era cheio, Senhor. Está vazio por quê? Porque fulano fez, porque eu fui magoado na igreja, porque um irmão passou e não falou comigo. E quando você não falou com alguém? Eu não vou mais porque o bispo não me chamou para orar. Eu não vou mais por causa disso. Meu irmão, nosso foco é Cristo. Precisamos olhar para Cristo. Não deixar de caminhar por coisas que acontecem ao nosso entorno. Somos gente. Uma igreja feita de gente como a gente, que se relaciona com gente. E no meio dessa gente tem problema. A própria igreja que Jesus pastoreou teve problema, gente. E olha que ele só pastoreou 12, hein? E um cara muito chegado a ele traiu, que foi Pedro. O outro também traiu, que foi Judas. Se a igreja que Jesus pastoreou não foi perfeita, imagine a nossa. Se a igreja que Jesus pastoreou deu zanga lá, imagina a nossa. Quando a mulher quebra o vaso lá aos pés de Jesus, aí o que Judas faz? Esse dinheiro podia servir para outra coisa. Problemas, reclamações, vai ter. Mas o reino é maior do que isso. E nós servimos ao reino. Nós estamos no reino por Cristo. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui servindo ao homem que tem autoridade sobre nossas vidas, mas é como se estivéssemos servindo ao próprio Deus, que é o Senhor do reino. Então Deus deseja fazer de novo na tua vida tudo que você já viveu. Porque eu tenho certeza que ainda existe uma fagulha do Espírito Santo dentro de você. E se você quiser, Deus é poderoso para só riscar o fósforo. E isso pegar. E te contagiar a tal ponto que onde você colocar os seus pés, as pessoas vão notar que houve uma mudança em você. A nossa dificuldade é que nós queremos as coisas de Deus, mas não apresentamos coisas para Deus. Quando Eliseu fala com a mulher viúva, ela tinha o quê? Uma botija de azeite. Pouquinho, não é isso? O que ele falou? Vai
Pede emprestado. Quantas? Quantas você puder. Só tem azeite quando tem vasilha. Se não tem vasilha, não tem azeite. Se você quer azeite, apresente vasilha. Quando a mulher deixa de receber azeite, deixou de receber por quê? Acabou o azeite? Acabou o azeite? A Bíblia fala que cessou o azeite e acabou a vasilha. Porque o que é de Deus nunca acaba. O que é de Deus nunca acaba. O que acabou foi a parte dela. A Bíblia fala que cessou, ou seja, eu posso limitar a ação de Deus na minha vida diante daquilo que eu apresento para Ele ou não. Quer azeite? Apresenta a vasilha. Quer unção? Apresenta a vasilha. Quer viver algo novo? Apresenta a vasilha. Se apresenta diante de Deus. Davi só matou Golias porque se apresentou. O que Deus tem para você, você precisa se apresentar para receber. Se você quer azeite de Deus, o azeite está disponível descendo aqui. Mas você precisa colocar as vasilhas à disposição dele. Quarto e último, e aqui eu encerro. Está nos versículos que nós lemos. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Eu aprendo quando leio esses versículos que a minha fé não está no Deus que faz, mas no Deus que é. Abacuque está dizendo, ainda que falte qualquer coisa, ainda que não tenha alimento, ainda que não tenha bois, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a situação seja a pior possível, ele está nos ensinando que eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele faz, porque mais importante que a provisão é o provedor. E quando eu me relaciono com Deus somente pela provisão, eu já estou tomando um caminho errado, porque a provisão é resultado da minha relação com o provedor e não o contrário. Tem gente que se relaciona com Deus por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus dá, mas o nosso coração não pode estar nas coisas que Deus dá, mas no Deus que dá as coisas. E às vezes a nossa relação com Deus é uma relação de barganha. Eu só vou se Deus me der, eu só vou se Deus fizer, eu só vou se acontecer. Abacuque está dizendo que a minha relação com Ele independe do que Ele faz, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então não é por aquilo que Ele faz, é por aquilo que Ele é. Abacuque está me ensinando, a minha fé não está nas coisas que Deus faz, mas em quem Deus é, porque a fé dispensa milagres. Se não houver milagres, eu continuo tendo fé. Por que você continua tendo fé? Porque eu tenho fé no que Ele é, não no que Ele faz. O que Ele faz é resultado do seu poder e da sua soberania. O que Ele é abarca a eternidade, porque Ele é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele já me salvou, e Ele já me escolheu, e eu já tenho morada garantida no céu. Por isso a minha fé é no que Ele é. O que Ele faz, e eu vou desfrutar do que Ele faz, porém a minha fé não é naquilo que Ele faz. Porque se eu condiciono a minha fé ao que Deus faz, eu estou fazendo uma troca com Deus, eu estou barganhando com Deus. E aí ele diz, ainda que falte qualquer coisa, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que é que eu aprendo quando eu leio o verso 18? Que o meu louvor independe das circunstâncias. Ele diz, todavia eu exultarei o Senhor. Ou seja, eu não vou deixar de te louvar, porque está faltando alguma coisa. Eu não vou deixar de te adorar, por causa dos problemas que eu estou vivendo. Falei domingo na igreja, dar culto de ação de graça depois que recebe a bênção é mole, né? Mas quem tem fé dá culto de ação de graça antes. Cantar depois que atravessa o deserto é fácil. Quem tem fé, adora no meio do deserto. Então o meu louvor
independe das circunstâncias. Nós muitas vezes cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Fica desempregado, só murmura. Cadê o louvor? Brigou em casa, chutou o cachorro, cadê o louvor? Está com dificuldade para resolver um problema, cadê o louvor? Abacuque está me ensinando, o meu louvor independe das circunstâncias. Eu não vou louvar ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Eu vou louvar o Senhor porque Ele já me salvou. Ele é o meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Então o verso 18 me ensina. Louva a Deus a despeito das circunstâncias. O verso 18 também diz assim, eu exultarei e me alegrarei no Senhor. Eu aprendo que a minha alegria não é pelo que Deus vai fazer, mas pelo que Deus já fez. Porque Deus é eterno. O que Ele tem para você já está pronto. Ele não vai aprontar, já está pronto para você. Quando Deus chama o povo e diz que há uma terra para o povo, e aí Moisés vai mandar os 12 espias para ver a terra. Já existia a terra, sim ou não? Já existia. Existiam outros moradores lá, mas a terra já existia. Quando Deus chama Abraão e fala da promessa da terra, a terra já existia. Abraão que não sabia. A tua terra já existe, é você que não sabe. Você só vai descobrir no processo de Deus na tua vida. Aí, Moisés manda lá os 12. Eles olham a terra, voltam. 10 vêm com um relatório negativo. Ó, a terra é até boa, mas, porém, entretanto, todavia, os homens que lá habitam. Aí 2, opa, calma aí, mano. A terra já é nossa, é promessa. Deus já disse que é nossa. Então vamos nos alegrar por aquilo que Ele já fez. Nós só vamos conquistar o que é nosso por direito. Mas o que é nosso já está pronto, a terra já está lá. O que falta? Você entrar, abrir a porta e tomar posse do que Deus já te deu. Tem muita gente que está do lado de fora e já tem a casa pronta. Não entrou ainda porque não entendeu o propósito de Deus. E Deus está dizendo assim, eu já te dei a chave há muito tempo, não pegou porque eu não quis. Então a minha alegria é por aquilo que Deus já fez. O que Deus tem para mim já está pronto. Eu só estou no processo para receber o que já é meu. O que Deus tem para você já está pronto. Você está no processo para receber o que já é teu. O que Deus tem para essa igreja já está pronto. Ela só está no processo para receber o que Deus já fez. O que Deus tem para este lugar no mundo espiritual já aconteceu e vai se concretizar no mundo material. Quando Jesus falou para Pedro, lance a rede daquele lado ali. Já tinha peixe lá. Porque no mundo espiritual a bênção e a pesca já estava pronta. Só faltava Pedro lançar a rede do lado certo. Às vezes perdemos as oportunidades da vida porque estamos lançando as redes do lado errado. Mas quando nós entendemos que o que tem para nós já está pronto e sensíveis à voz de Deus, lançamos as redes do lado certo, virá o que Deus já tem para nós. Então aprendo que a minha alegria não é naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus já fez. Ele diz mais, verso 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ou seja, no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, ainda assim eu tenho forças para ficar de pé. Porque quem me sustenta é o Senhor. É com Ele que eu estou. Podem me jogar na cova, o Senhor estará comigo lá. Podem me jogar na fornalha, o Senhor estará comigo lá. Posso passar pelo fogo, não vou me queimar. Posso passar pelas águas, não vou submergir.
Por quê? Porque quem me sustenta é o Senhor, é a mão poderosa de Deus que está me segurando, e a despeito das dificuldades que eu encontro no caminho, é Ele quem diz: eu estou contigo, eu te levo, eu te conduzo. Pode vir flecha de um lado, pode vir pedrada do outro, mas se você está comigo, eu sou o teu escudo, nada vai te atingir, e você vai chegar no lugar que eu já tenho para você, porque eu sou o teu Deus. A tua força não é a tua intelectualidade, a tua força não é a tua inteligência, a tua força não são os recursos que você tem, a tua força não é o político em quem você se garante, a tua força não é a sua empresa, a tua força é o Senhor. E quando nós depositamos nele a nossa esperança, somos bem-aventurados, porque Ele é que nos faz forte em tempos de adversidade. Se você está fraco, há uma mão poderosa te segurando e te levantando nessa noite e dizendo: eu te fortaleço. Há um posto de combustível espiritual aqui, dizendo: deixa eu abastecer o teu tanque, para que você continue com forças para prosseguir. Quem está com o tanque vazio, hoje é dia de você encher o teu tanque, continuar, porque isso vai te fortalecer. As dificuldades amadurecem e fortalecem a musculatura da nossa alma. E por último, ele diz: ele me faz andar em lugares altos. Ou seja, independente do que está acontecendo, assim como eram os profetas, que sempre foram chamados para andar acima das adversidades. O profeta está nos ensinando também que em meio a todas as crises, ele nos faz andar em lugares altos. E ele diz: faz os meus pés como os dos cervos. Um animal que alcança uma velocidade absurda e simultaneamente consegue dar saltos como se tivesse mola nos pés, nas patas. E ele também, na sua velocidade, ele consegue fazer curva sem perder a velocidade. Ele não perde o controle da sua velocidade quando faz curva. Ele está dizendo: o Senhor me faz assim. Eu vou e eu não me perco diante das adversidades. E quando vem um problema, assim como o servo que dá um salto de um lugar para o outro, Deus me faz ter mola nos pés para saltar de um lugar para o outro, porque é Ele quem me impulsiona, é Ele quem me conduz, é Ele quem me leva. Então o profeta está dizendo: a minha garantia de fé, a minha garantia de vitória, a minha garantia de salvação é o Deus que está sentado no trono, que está olhando para esta nação, que está olhando para a minha vida. Por isso eu posso fazer a declaração que fiz: não importa o que esteja acontecendo, o que esteja faltando. Ele me faz lembrar o salmista no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará, porque ainda que falte qualquer coisa, Ele é suficientemente capaz para preencher todo o vazio da minha vida, porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Por isso, Abacuque nos ensina a esperança no Deus que é. Se relacione primeiro com Deus por aquilo que Ele é, e você vai desfrutar daquilo que Ele faz. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar guarita no seu coração. Bispo.